Olá, eu sou Diana Tessari. Sou a coordenadora de Pedagogia de Emergência da Espanha. Pertenço à Rede Internacional de Pedagogia de Emergência Sem Fronteiras e à Rede Ibero-Americana de Pedagogia de Emergência. Estou aqui hoje, primeiramente, para agradecer ao imenso interesse que nós temos recebido dia após dia para dar início a esta segunda edição da Formação Integral em Pedagogia de Emergência. Queremos agradecer também a todos os alunos que participaram da primeira edição. Foram 141 alunos provenientes de 21 países, nos 4 cantos do mundo. E queremos agradecer àqueles alunos que nos incentivaram a voltar a gravar este vídeo. Este vídeo foi gravado no ano passado, para a sua primeira edição. E parece que foi um vídeo muito importante para as pessoas que o assistiram. Gostaria de apresentar a todos e todas a segunda edição da Formação Integral em Pedagogia de Emergência. Esta formação, da qual eu tenho a honra de ser a diretora. Esta formação integral em pedagogia de emergência nasceu no coração da pandemia. Nasceu como uma semente brotando em 2020. Momento em que começaram os confinamentos em diferentes países e muitos grupos, diferentes grupos de professores, de educadores sociais, de trabalhadores sociais, inclusive profissionais da saúde, enfermeiros, enfermeiras, professores, claro, professoras, se aproximaram a nós para nos pedir ajuda. Eles nos pediram ajuda porque sabiam que essa situação trazia consigo momentos de muita desestabilização. E definitivamente nós que trabalhamos nesta área, nós sabemos que isso traz situações potencialmente traumáticas. Essas sementes foram os kits de intervenção em pedagogia de emergência. E a partir de então, engajado com estes kits e com todos os conteúdos de formação avançada em pedagogia de emergência, que nasceu esta formação integral, a qual estamos prestes a iniciar a sua segunda edição. É tão grande o interesse que isso desperta que nós teríamos realizado o módulo 0 no dia 15 de janeiro. Mas são tantas as pessoas que se aproximam, nos perguntam, questionam, que nós decidimos adiar a data e iniciar no dia 5 de fevereiro, o módulo 0 no dia 5 de fevereiro. Esta formação segue sendo cada vez mais necessária, devido a que, apesar do fato que levamos muito tempo nessas circunstâncias, sempre surgem situações disruptivas que voltam a alterar a ordem que parecia que estava sendo estabelecida. E isto produz novamente mudanças interiores, desestabilização e incerteza. Segue sendo incerteza uma palavra que nos acompanha. E também flexibilidade, ou seja, a capacidade de poder encontrar um ponto médio, apesar do que estiver acontecendo ao nosso entorno. A metodologia criada por Bernard Ruff segue sendo um apoio social e humano em tempos complexos. E, por outra parte, nós percebemos que esta formação, a qual irá começar no dia 5 de fevereiro com o módulo 0, será a única formação de pedagogia de emergência nos idiomas português e espanhol, até finais de 2023 ou início de 2024. Devido a todos estes motivos, nós decidimos nos encontrar com vocês, com você, para contar a todos, para contar a todas, para contar para você como é esta formação, qual é a sua qualidade, como ela se desenvolve ao longo do tempo. Esta formação, segunda edição, trata-se de uma formação de processos.
Claro, por mais que seja uma formação de 12 módulos ao longo de 1 ano e meio, ela está criada e concebida sobre a base de um processo ativo de aprendizado. Um processo onde o foco é o encontro humano e este calor que é necessário em todas as áreas. Quando nós queremos fazer isso com um conhecimento que nós não temos, quando nós queremos coletar algumas ferramentas necessárias para nós. Como eu dizia para vocês, esta formação que dura 18 meses, ela tem uma forma muito rítmica. Existem 3. Bom, na realidade são 2,5. Finais de semana com curso e 3 sem curso. E neste ritmo de 3, ao longo de 18 meses, nós iniciamos e finalizamos esta formação integral em pedagogia de emergência. Tratam-se de 12 módulos. 12 módulos que possuem uma qualidade muito interessante. Porque, por uma parte, cada módulo tem um perfil e um tópico que se desenvolve de forma unitária, que vai se entrelaçando ao longo deste 1 ano e meio. Mas, ao mesmo tempo, existe uma quantidade, 8 matérias transversais, as quais acontecem ao longo destes 12 módulos. Isto traz consigo a ideia de processo de aprendizado. De processo de aprendizado que eu realizo por uma parte a nível teórico, mas por outra parte a nível técnico e a nível de metodologia. Isso significa que ao mesmo tempo em que eu estou aprendendo o que eu preciso saber, o que eu preciso conhecer, eu aprendo também como levar este trabalho para o mundo. As artes são um pilar no trabalho diário da pedagogia de emergência. Por isso, nós temos linhas artísticas ao longo de todo o curso. Por mais que tenhamos um primeiro módulo, além do módulo 0, o qual eu vou detalhar no final, nós temos um primeiro módulo, onde nós abordamos e trabalhamos algo, eu poderia dizer como as introduções. Em primeiro lugar, a introdução para a psicotraumatologia, para que a pessoa saiba o que é um trauma, quais são os seus sintomas, como esse trauma afeta as crianças, aos jovens, como afeta inclusive aos adultos, a acompanhantes, como afeta aos pais, às famílias, a educadores, a trabalhadores sociais, enfim, a todos e todas que estão envolvidos em primeira linha com o mundo da infância, com o mundo da adolescência, com o mundo da juventude. Neste momento, estágios de evolução muito vulneráveis a todas estas situações que estamos vivendo. Muito vulneráveis a estas situações, para as quais a pedagogia de emergência pode dar uma resposta. E após este módulo 1, este módulo das introduções, as introduções a nível teórico e as introduções a todas as artes que nós iremos desenvolver ao longo do curso, surgem 7 módulos, 6 módulos de evolução, ou seja, durante 6 módulos completos, nós abordaremos, estudaremos e aprenderemos a fundo como o ser humano se desenvolve a partir do seu nascimento até a faixa etária adulta, como a situação de trauma afeta em cada etapa deste desenvolvimento de evolução e como nós podemos encontrar caminhos para evitar que estas situações se transformem em uma doença, que elas tenham uma cronicidade permanente. Teremos um 7º módulo, o qual já foi módulo na primeira edição, qual não foi abordado até agora, nas formações de pedagogia de emergência. É o módulo do qual chamamos a pedagogia da cura. É um
um trabalho realizado com crianças, jovens, que precisam de cuidados especiais, onde o trauma afeta de uma forma muito particular e muito característica nestas pessoas. E quando teremos, desenvolvido este trabalho, abordaremos temas mais individuais, unitários, gerais, como, por exemplo, o trauma e a espiritualidade. Como agir em situações de trauma, como agir em situações de catástrofes. Eu não me refiro a grandes catástrofes, eu não me refiro a catástrofes como o terremoto ou o tsunami, por exemplo. Eu me refiro a catástrofes da vida cotidiana. Eu me refiro a catástrofes que podemos ter na porta de casa, dentro da sala de aula, na sala de emergências de uma UTI. E, finalmente, após todo este percurso, chega um último módulo, e é o módulo onde abordaremos toda a metodologia de intervenção em pedagogia de emergência. Em realidade, este módulo é a chave de ouro de tudo que tem sido trabalhado ao longo destes 12 módulos, destes 11 módulos, onde vai tecendo-se em um delicado tear esta forma de trabalhar, esta forma de levar ao mundo a pedagogia de emergência. Uma pedagogia que é baseada na pedagogia Waldorf, que é baseada na pedagogia de cura, que é baseada em elementos que vão além dessas pedagogias que eu acabo de mencionar, que se baseia em elementos que todos os professores, professoras, monitores de tempos livres, educadores sociais temos em mãos na nossa vida cotidiana. Basta reconhecê-los, basta dar a elas um quadro para criar um espaço seguro e para transformá-los em caminhos, para transformar a crise em uma oportunidade. E aterrissando tudo isso um pouco mais, a pergunta é: como é que fazemos esta formação? Bom, são 11 módulos de curso, um módulo de certificação, um módulo 0, onde nós fornecemos as bases, tanto as bases técnicas, tecnológicas, quanto de metodologia. E nós nos encontramos. Surge isto que é fundamental no aprendizado, que é o encontro humano. Nós nos encontramos, nos conhecemos, e a partir de então, nós já saltamos para o próximo fim de semana. No caso, nesta segunda edição, saltamos para o módulo 1. Os módulos, estruturalmente falando, são estes 11 módulos, eles são iguais. Como funciona? Um sábado, um domingo, outro sábado, outro domingo. E um último sábado, o qual vamos guardar para o final, porque é o único que possui uma estrutura diferente. Estes 4 dias, estruturalmente, eles são quase iguais. Cada um destes dias dura 4 horas, porque nós sabemos que é um tempo suficiente para que uma pessoa possa estar em uma situação de aprendizado diante de um computador em uma plataforma. A primeira parte é uma parte teórica, onde teremos 4 sessões teóricas, uma em cada um destes dias. Esta primeira sessão teórica dura 1h30. Após temos um intervalo e após surgem as artes. Alguns dias temos artes. No sábado 1 temos artes. No sábado 2 temos artes. E no sábado 3 já está dividido, após o intervalo, sempre após o intervalo. Temos a arte, que neste caso é a euritmia, e algo que chamamos o grupo operacional. O grupo operacional se trata de uma metodologia
a qual foi criada pelo Dr. Henrique Pichon River, quem foi o criador da primeira escola de psicologia social. Isto é algo que no módulo 0, todos e todas terão a oportunidade de saber de forma detalhada como funciona e o que é. Isso será muito bem explicado, mas para a pessoa que quiser pesquisar, há muita informação na internet sobre este tema. E no domingo, dia 2, o quarto dia destes 5 dias, após esta sessão teórica e após o intervalo, nós trabalhamos o que chamamos de grupos de tutorias. Temos uma formação que com certeza, será numerosa quando estivermos nas sessões teóricas, mas tanto no grupo operacional quanto nos grupos de tutorias, nós trabalhamos com grupos pequenos. Trabalhamos com grupos de 20, 25 pessoas no máximo. Estes grupos estão acompanhados por um tutor. Sempre são as mesmas pessoas nos grupos. E em todos os módulos surgem estes 2 encontros. O grupo operacional, que é uma apropriação social do saber, e os grupos de tutoria, onde abordamos as dúvidas, trabalhamos com diferentes dinâmicas e onde, sim, trabalha-se também ao longo de todo o ano com um livro que é fundamental no trabalho a nível social. Em Pedagogia de Emergência, é um livro do Bernard Livergood, chamado Dinâmica em Grupo. Trata-se de um trabalho que é realizado ao longo de todo o ano, é um trabalho transversal, onde desenvolvemos de forma profunda o que significa, como se realiza este trabalho social e em grupo. Sempre acompanhado com o mesmo tutor, sempre o mesmo grupo, onde então surgem e são criados alguns laços muito profundos, laços com muito aprendizado. E também apoiando a esta estrutura, sempre teremos um grupo de WhatsApp por cada grupo de tutoria. E teremos um grupo de WhatsApp, um grupo geral de WhatsApp para toda a formação. Mas, além de todos estes conteúdos, a pedagogia de emergência, ela tem um núcleo, que é o que faz com que ela seja tão poderosa. É o encontro humano, o encontro arquétipo humano, encontro através do qual nós, como pedagogos e pedagogas de emergência, marcamos a diferença. O título, pedagogo, pedagoga de emergência, certificado pelo Escritório Central de Pedagogia de Emergência em Karlsruhe, na Alemanha, e certificado pelo Escritório de Pedagogia de Emergência na Espanha. Estamos esperando por vocês com muita emoção. Muito obrigada.